nessa segunda parte da videoaula, eu pretendo encerrar o assunto de sistemas lineares, falando dos sistemas lineares não autônomos. Na nossa primeira aula, quando a gente estava tratando ainda do problema unidimensional, com uma única equação diferencial, a gente falou de equação não autônomo. São aquelas equações que trazem no lado direito algum termo em que a variável t estava explícita. Aqui, no caso dos sistemas, a gente vai ter um vetor em que a variável t esteja explícita. O que isso significa? Significa que o nosso sistema não é mais homogêneo, é um sistema não homogêneo. E como a gente resolve? Analogamente ao que a gente fazia com uma equação diferencial não homogênea. A solução é a solução do problema homogêneo somada, acrescentada a uma solução particular. Vejamos, se x é a solução do problema homogêneo e z é a solução particular do meu problema não homogêneo, y, que é a soma das duas soluções, também é a solução. Vamos verificar. Se y é a soma, y' é x' mais e'. Quem é x'? Não é a solução do problema homogêneo? Então, x' é ax. E quem é z'? Não é a solução do problema particular? Então, z' é a z, né? Se ele é solução disso aqui, substitui x por z. Então, ele é AZ mais G. Coloco o A, que é uma matriz de coeficientes, em evidência. Fica A, que multiplica x mais Z. Ora, mas x mais Z não é o y? Então, ficou A que multiplica y. E o nosso termo G aqui. A que multiplica y mais G. Olha o que eu tenho. Y', que é igual a A vezes y mais G. Formou um sistema, formou o meu sistema. Então, é verdade, né? É verdade que y, soma da solução geral e particular, é a solução do meu sistema não homogêneo. Aí, agora, só me resta um problema, né? Eu já verifiquei que é verdade, né? Eu já verifiquei que dá certo somar essas duas soluções, né? Então, quer dizer, o bacana é que a solução do problema homogêneo nós já temos, né, gente? É o que a gente ficou fazendo aqui até agora. Até agora a gente já estudou exaustivamente sistemas lineares homogêneos, né? Então, a gente já está craque nisso. Aí, vem alguém e coloca um termo a mais aqui, né? Coloca um termo a mais. A gente só tem uma coisa agora para se preocupar, é achar a solução particular. Se vocês voltarem lá na aula unidimensional, quando a gente resolveu um problema muito semelhante no caso unidimensional, tá? A gente já resolveu um problema semelhante no caso unidimensional. Como que a gente encontrou a solução particular lá? Você vai voltar na aula e você vai ver que a gente usou um método chamado método dos coeficientes a determinar, né? Que basicamente, assim, falando a grosso modo, a gente chuta uma solução particular. E é mais ou menos assim, a gente olha a cara do termo, o termo que tornou a nossa equação não homogênea, né? A gente olha aquele termo a mais, aquele termo explícito, a gente olha para ele, a cara dele, se ele for um seno, a gente chuta a solução particular como um seno. Se for um exponencial, a gente chuta ela como um exponencial. Se for um polinômio, a gente chuta ela como um polinômio, né? Aí tem que ter um cuidado, eu lembro que eu comentei lá com vocês, tem que ter um cuidado para ver se a solução particular já não está contida dentro da solução geral. Se ela estiver contida dentro da solução geral, aí tem uns macetinhos, né? Que era você pegar a variável e começar a multiplicar ela pela variável.
né? E aumentando a ordem dela. Enfim, são coisas, gente, que a gente aprende nos cursos de equações diferenciais. Esse método dos coeficientes a determinar, nem sempre ele funciona, nem sempre a gente tem êxito porque tem esse chute, né? Tem essa hipótese que você coloca ali, eu acho que a solução particular parece com isso. Nem sempre dá certo, tá? Então, ele é um método de difícil resolução. Nem sempre dá certo. Aí, aqui, como a gente está ampliando a complexidade do problema, não é mais uma única equação, e sim um sistema, aí a gente tem que ir para um campo um pouco mais seguro. Aí, a proposta é um outro método, tá? Para resolver isso. Então, para procurar a equação particular. Qual que é a proposta? É usar esse outro método aqui, chama variação de parâmetros. Então, baseado no método da variação de parâmetro, eu já vou contar para vocês qual é a solução, tá? É mais ou menos assim, lembra da solução homogênea? Não era o exponencial, a gente não aprendeu agora por exponenciação da matriz, não era a exponenciação da matriz de coeficientes, né? Da T, da matriz A multiplicada por T, vezes o nosso vetor, que depende da condição inicial. Essa aqui não era a parte não era a solução homogênea? É como se eu estivesse pegando, né? Por que chama variação de parâmetros? É como se eu estivesse pegando a minha condição inicial e estivesse dando o quê? Uma variação nela. Como se eu estivesse dando uma perturbação nessa condição inicial. E aí essa perturbação parece muito com a minha solução, olha. Parece com a minha solução, mas tem a ver com quem? Tem a ver com o meu forçante, tá? Ela é como se o meu forçante estivesse perturbando a minha solução. Eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Eu não vou entrar em detalhes do método. Eu já estou contando para vocês que, baseado no método da variação de parâmetros, eis aqui a solução. E como sempre, né, seguindo aquele nosso passo a passo, em que quando eu apresento a solução para vocês, mesmo sem contar muito detalhes do percurso que se faz para chegar nessa solução, que vem do cálculo, né? Normalmente essas soluções vêm do cálculo, a gente sempre não verifica. Então, aqui eu, de novo, estou fazendo isso. Olha, eu estou contando para vocês qual é a solução, e em seguida eu estou verificando. Então, para verificar, eu vou derivar a minha função. Observe que aqui eu tenho o produto de uma função, o produto de funções. Então, eu preciso derivar a primeira, multiplicar pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E no vídeo anterior, a gente aprendeu propriedades da exponencial da matriz, a gente aprendeu a derivar a exponencial da TA, que resulta em A vezes a exponencial de TA. Então, aqui derivando isso, vezes a função, a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda. X era constante, é um vetor constante. A derivada da integral é o integrando, passado no limite. Então, onde era a variável S, ficou a variável T. Muito bem. Repete, na segunda linha aqui, repete esse primeiro termo. O segundo termo, eu encontrei exponencial de TA, exponencial de menos TA. Então, virou 1. Sobrou só o G. Muito bem. Se eu olhar aqui para esse termo, eu lembro que isso aqui é a própria x, né? Olha para cá. O que eu tenho aqui? É a exponencial de TA, que multiplica esse parênteses, é a minha x. Então, voltou em A, que multiplica x, mais G de T. Então, é verdade que x é solução, porque eu voltei para o sistema, olha. X' é AX mais G, tá? Então, podem acreditar que pelo método da variação dos parâmetros, isso aqui é uma solução que satisfaz o sistema e a condição inicial. Agora, vamos aos exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo de um sistema linear não autônomo é o do sistema massa-mola, de um oscilador, né?
amortecido, porque tem esse termo aqui com B, né? Tem a constante de amortecimento B e tem o termo forçante. Só que nesse caso é um caso especial porque esse termo forçante é uma função periódica, tá? Tá vendo aqui? Cosseno de T. Aí vocês vão ver por que ele é especial. Vamos estudar aqui um pouquinho, a gente vai entender, vai olhar para, vai aprender, vai chegar na solução dele, vai enxergar o que torna esse sistema que tem um forçante periódico especial. A gente aprendeu que essa equação diferencial de segunda ordem pode ser escrita na forma de um sistema linear. No caso, vai ficar não autônomo. Eu vou escrever esse forçante aqui na forma de um vetor. Na forma de um vetor, vai ficar escrito assim, ó, 0 cosseno de t. A nossa matriz de coeficiente vai ficar escrita assim, ó, 0, 1, menos k e b. E a gente vai procurar a solução desse sistema. Na verdade, eu já contei para vocês qual é a solução. É só a gente voltar no slide anterior, né? Já está dado. Já contei para vocês como é que resolve sistema linear não autônomo baseado no método da variação de parâmetros. Exponencial de TA, que multiplica x0 mais essa integral, que é a exponencial de menos SA, g de S ds. Muito bem. Qual que é a particularidade? A particularidade é eu procurar quem é esse x0, né? Quem é a minha constante? É uma constante que atende à condição inicial, mas é uma mera condição inicial? Não. Como o meu forçante é periódico, eu quero encontrar... Lembra da primeira aula? Lá na primeira aula, quando a gente estudou o problema periódico, eu lembro da gente falar assim, que o problema periódico parecia assustar a gente, mas ele não era tão assustador, porque como ele era periódico, a gente só precisava se preocupar em encontrar a solução dentro de um período. Porque o que acontece? Qual é o período dessa função aqui? Não é 2π? Então, essa condição, a minha condição inicial, ela vai se repetir daqui a um período. Então, x0 se repete em 2π. Então, para eu encontrar a solução, eu preciso saber quem é esse x0 aqui, olha. Quem é a constante? Tá vendo? Olha a minha solução. x0 não depende da condição inicial, essa constante aqui não depende da condição inicial, mas ela não depende só da condição inicial, ela tem que satisfazer essa condição aqui, que x no tempo 0 tem que se repetir no tempo 2π. Percebem? Essa é uma condição que tem que ser atendida. Então, o que a gente faz? Onde era t, a gente substitui por 2π, tá? Então, fica exponencial de 2πa, aqui também exponencial de 2πa. A integral de 0 a t fica de 0 a 2π. Todo esse termo aqui, ele vai virar um vetor constante, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho x0 do lado de cá, x0 do lado de cá. Posso passar esse termo para o lado de lá, mas cuidado, porque aqui eu vou ter matriz, né? O exponencial de matriz é matriz. Aqui eu tenho vetor. Para eu conseguir trabalhar matriz, que eu tenho matriz, vetor, e do lado de cá eu só tenho vetor, para eu conseguir operar essas duas quantidades aqui, eu tenho que multiplicar esse cara por quem? Pela matriz identidade. Tá? Na verdade, eu não estou passando esse termo para o lado da esquerda, não. Eu estou passando esse cara aqui para o lado da direita. Olha só, para ficar o exponencial de 2πa menos i. E esse termo aqui, esse vetor constante, eu passei para o lado de lá também, ficou menos w. Então, quem é o meu vetor x0? É a inversa dessa matriz, exponencial de 2πa menos a identidade, que multiplica o menos vetor w. Sabendo quem é x0, eu encontro a solução do meu sistema para o oscilador amortecido
com um termo forçante. Então, eu encontro a solução do meu sistema não autônomo. Essa solução, ela tem um nome. A gente vai dar um nome para ela. É a nossa solução periódica, também chamada de solução estacionária ou solução do estado estacionário. Aí você pergunta assim, puxa, Flávia, mas e se eu tiver uma outra condição inicial? Né? Você encontrou essa solução é para uma determinada condição inicial. E se alguém for lá e mexer na condição inicial? Se eu for lá e aplicar uma outra condição inicial que seja diferente daquela do x0? Muito bem, eu vou reescrever a solução para uma nova condição inicial. Qualquer que seja a condição y0, eu não posso dizer que ela é a soma de x0 menos x0. Qualquer que fosse a quantidade aqui, né? Eu não posso ir lá e falar assim, y0 é mais 2 menos 2. y0 é a mesma coisa que y0 mais 4 menos 4. Tá? Então, é só uma forma de escrever a minha outra condição inicial. Olha o truquezinho aqui. y0 é a mesma coisa que y0 menos x0 mais x0. Ok, tirei e coloquei. Coloquei e tirei uma quantidade, eu não alterei a condição inicial. Só que eu vou organizar ela dessa forma, coloquei entre parênteses, e vou levar esse y0 onde? Na minha solução, aquela solução obtida pelo método da variação de parâmetros. Então, lá onde eu ia escrever x0, eu tenho que colocar, no lugar do x0, eu tenho que colocar o y0. Muito bem, só que onde é y0, eu vou substituir por y0 menos x0 mais o x0. Então, vou reescrever ela e ela vai ficar com essa cara. Tá bom. Só que quando eu escrevo ela com essa cara, é a mesma coisa que eu escrever uma exponencial de TA que multiplica y0 menos x0, mais isso tudo aqui, que é a x de t que a gente acabou de encontrar, que é a solução periódica, que é a solução do estado estacionário. Tá bom, e o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que qualquer que seja a condição inicial, a minha solução vai recair na solução periódica do estado estacionário. Como que você está vendo isso, Flávia? Ora, olha a minha y, olha a minha solução. Ela não é esse termo aqui mais a x de t, ela não é a outra solução que eu encontrei. Não é esse termo exponencial de TA, que multiplica essa diferença entre as constantes, mais a solução periódica. Vamos olhar para esse termo, exponencial de TA. Vamos olhar nossa matriz A. Tá, eu volto para olhar minha matriz A e a primeira coisa que eu percebo é que falta um sinal aqui, tá? Esse slide tem um erro, é menos B, tá? Claro, quando eu substituir, como é que eu formo mesmo o meu sistema? Eu não falo que x' é igual a y, e aí eu substituo, então, x2' por y' mais by mais kx, e não isolo o y'? Não vai o by menos o kx para o lado de lá? Então, cosseno de t menos by menos kx, então é menos b e menos k que fica do lado de cá. Então, faltou um menos b aqui. A primeira coisa que eu percebo, quando eu volto no slide para olhar a matriz, eu percebo que faltou um sinal aqui. Espero que vocês tenham percebido também. Tá, e o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui para olhar
Lembra da aula que a gente fez a classificação dos sistemas pelo traço determinante? O que é o traço? É a soma aqui da minha diagonal. 0 menos B, então, é menos B. B e K são constantes positivas, tá, gente? As constantes são sempre positivas. Então, menos B é um número negativo. E quem é o determinante? 0 que multiplica menos B, 0, menos 1 que multiplica menos K. Menos com menos mais, ficou K. K é um número positivo, então nosso determinante deu positivo. Determinante positivo, olha, determinante positivo, está lá para cima, com traço negativo. Aqui, determinante positivo com traço negativo está aqui ou aqui. Eu não sei se eu tenho raízes reais ou complexas, né? Eu não sei se eu tenho raízes reais ou complexas, mas o que eu sei é que eu tenho o quê? Sumidouro. Pode ser o sumidouro real ou pode ser o sumidouro com as espirais, mas é sumidouro. De qualquer maneira, são os sumidouros. Então, vamos voltar lá na nossa outra solução y. Esse termo aqui a exponencial de TA obrigatoriamente tem sumidouro. Então, quando o tempo tende a infinito, esse sumidouro, né, vai levar isso aqui para onde? Para a minha solução de equilíbrio, que é quem? A x de t, a nossa solução periódica. É por isso que esse sistema, esse oscilador amortecido, com termo forçante, esse termo periódico, esse termo forçante cuja função é periódica, ele é especial, porque existe uma única solução periódica. Uma única solução periódica com período 2π. Agora, vamos a um outro caso, um caso mais particular do oscilador forçado, tá? Do oscilador forçado. Continuamos aqui no não autônomo, temos o termo forçante, mas agora ele é não amortecido. Olha, tirei o B. Tirei o B, ele é não amortecido, não tem atrito, não tem nada ali. Nesse caso aqui, a minha matriz de coeficientes é canônica. Já sabemos a solução dela, tanto pela resolução do problema pelos autovalores, quanto pela exponencial da matriz TA. Está aqui a solução homogênea, né? Agora a gente precisa, como ele é não autônomo, tem o termo forçante, a gente precisa encontrar a solução particular. Já sabemos como é que encontra a solução particular pelo método da variação dos parâmetros. É esse termo a mais aqui que a gente soma. E esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai, de fato, avaliar as integrais, tá? Para encontrar o vetor que a gente deixou indicado aqui no exercício anterior, esse vetor constante W, que a gente só deixou indicado, nesse exercício a gente vai resolver, ok? Vai resolver essas integrais. Eu não vou fazer aqui na videoaula, mas é para resolver essas integrais. Então, o que vai precisar fazer? Vai precisar pegar essa matriz aqui, né, a exponencial da matriz, fazer o produto de matriz-vetor, vão aparecer identidades trigonométricas aqui dentro. Então, assim, tem um algebrismo aqui para a gente resolver para poder avaliar essas integrais. E aí a gente chega aqui na solução particular
e somando com a solução do sistema homogêneo, a gente chega na solução geral. Muito bem, não é nada difícil, a gente só tem que... Aqui o objetivo é só olhar para a cara da solução geral para entender o que está acontecendo, né? Olha só, o meu termo forçante, né? Ao contrário do exemplo anterior, no exemplo anterior eu tinha falado que o meu termo forçante era cosseno de t. Eu tinha afirmado, era cosseno de t. Então, o período da minha função era 2π. Agora não, agora eu falei que é um cosseno de wt o meu forçante. Era um cosseno de wt. Isso fez com que esse segundo termo aqui ficasse todo função desse wt, cosseno de wt, seno de wt. Ou seja, o período dessas funções aqui é 2π sobre w. Então, enquanto que o meu primeiro termo, que tem a ver com a solução homogênea, tem período em 2π, esse outro cara tem período 2π sobre w. Então, o que acontece agora? Diferentemente do caso amortecido, a solução não recai mais no movimento periódico. No exemplo anterior, o que foi que a gente viu? Qualquer que fosse a condição inicial, a solução ia cair no movimento periódico. Não foi isso que a gente viu no exemplo anterior? Agora não, porque eles têm períodos diferentes. Olha, aqui eu tenho período 2π, aqui eu tenho período 2π sobre w. Então, eles vão casar um com o outro? Não necessariamente. Na verdade, a solução só vai ser periódica se e somente se esse w aqui for um número racional. Né? Se eu conseguir escrever esses caras aqui, esse w aqui na forma de fração, aí eu consigo casar, né, uma parcela, né, um termo com o outro. Aí eles podem o quê? Se somar ou se subtrair lá e entrar no movimento periódico. Agora, se esse w aqui não conseguir formar uma fração, aí eu não consigo encontrar um casamento entre essas duas parcelas, esses dois termos, né? Quando isso não acontece, então, quando acontece, quando o w é um número racional, esses dois termos aqui entram numa ressonância e aí eu tenho uma solução periódica. Quando isso não acontece, w não é um número racional, isso é uma solução que não é periódica e a gente pode chamar ela de uma solução quase periódica, tá bem? E aqui eu encerro a nossa segunda parte da aula 4.